Será que eu vou conseguir fazer uma review do Chain of Iron às 8h30 da manhã? Portanto, hoje, como podem ver pelo título, eu queria falar um bocadinho sobre o Chain of Iron sozinho. Só este vídeo é totalmente dedicado a este livro porque tenho muitos pensamentos. Não sei se podem ver a quantidade de tabs que eu usei, mas tenho muita coisa a dizer sobre este livro e é isso. Eu vou fazer uma parte primeiro sem spoilers, para quem obviamente ainda não leu e gostaria de saber um bocado mais. Este é o segundo livro numa trilogia chamada The Last Hours, As Últimas Horas, da Cassandra Clare, que basicamente acontece depois da série As Peças Infernais, que eu já falei também aqui no canal. E basicamente segue os filhos de personagens, também sem dar spoilers, de personagens das Peças Infernais. Ou seja, acabamos por ter um bocadinho, sentir um bocado de nostalgia porque vemos à mesma as personagens que já conhecemos dos outros livros e temos novas personagens e personagens super interessantes. Eu sinto que o elenco de personagens, tanto do Chain of Iron como do Chain of Gold, que é quase a mesma coisa, se não é a mesma coisa, que é um cast tão engraçado, tão completo, percebem? Há pessoas para tudo, há pessoas completamente diferentes, mas depois no fundo acabam todas por se juntar para o mesmo fim. Por isso, este livro, o Chain of Iron, acontece depois do Chain of Gold, que está ali em cima, que, como sabem, foi um dos meus preferidos de 2020. Não sei como é que vou conseguir esperar mais um ano para o último livro, mas tenho aqui um feeling que esta vai ser a minha trilogia preferida da Cassandra, porque tem a personagem principal mais bem escrita que eu já li, que eu já falei sobre isso também, que é a Cordelia. Tem depois o cast super chef's kiss mesmo. Eu neste livro tanto me estou a rir à gargalhada, como estou quase a chorar, como estou super preocupada. Eu nas últimas páginas deste livro estava com o coração nas mãos, tipo, não tenho noção. Estava mesmo nervosa. Eu estava nervosa para acabar o livro porque ele estava aí para um sítio e estava tipo não. E pronto, foi assim. Depois eu li este livro numa leitura conjunta com a Mariana do Books of My Own. Eu vou deixar o link para o Instagram dela na descrição. E a Mariana foi a melhor pessoa com que eu podia ter partilhado esta experiência, porque estávamos as duas loucas, tipo, oh my god, página X, e depois punhamos a nossa reação, e depois quando a outra chegava começávamos a mandar voice notes, tipo, oh my god, isto aconteceu, e foi muito engraçado. Eu gostei muito da experiência e provavelmente vamos voltar as duas a ler o Chain of Thorns quando sair também. É importante referir que quem for para este livro e não tenha lido nenhuma das trilogias anteriores da Cassandra, este livro tem spoilers tanto para a série As Peças Infernais, os The Infernal Devices, porque o Chain of Gold já tinha, mas este está cheio de spoilers para a trilogia da Lady Midnight, do Lord of Shadows e da Queen of Air and Darkness, que é The Dark Artifices, eu não sei como é que se diz esta palavra, peço imensa desculpa, mas é a série TDA, tem muitos spoilers. Se vocês gostavam de ler essa trilogia a seguir, bem, vão como quiserem, vocês é que sabem. As referências são muito boas. Eu acho que uma das melhores coisas deste mundo é mesmo as ligações que há depois entre as várias trilogias. Não sei o que mais dizer sem spoilers, por isso, se ainda não leram o livro, eu aconselho muito. Isto foi 5 estrelas para mim. Eu acho que gostei mais do Chain of Gold, acho,
Mas foram os dois 5 estrelas para mim e gostei muito deste. E as capas são bem lindas. Eu tentei recriar, posso achar aqui. Dei o meu melhor. Mas pronto, vou passar para as balas. Primeiro pus o livro, porque... pesadão mesmo. Mas eu vou-me arranjando porque eu acordei mais cedo para gravar este vídeo, mas tenho que trabalhar mesmo. E tenho aqui um café. Isto diz Gryffindor. Eu sou zero Gryffindor. Para quem me perguntou, foi ninguém. Eu sou a Hufflepuff. Que eu acho que é... Eu não aceitei ao início, mas aceito agora porque eu não consigo ser outra coisa que não a Hufflepuff. Então é. Um pequeno à parte, nada a ver com Shadowhunters. Spoilers, né? O Chain of Gold acabou com aquela cena toda da Cordelia a berrar que tinha dormido com o James à frente do enclave todo. E então o James propôs que eles se casassem para que a Cordelia não ficasse com má fama, vá, porque estamos em 1903, lembrem-se, e pronto, temos essa questão toda de as mulheres não serem dignas se tiverem relações antes do casamento e blá blá blá, you know. Então, nós no início do livro temos um bocado a preparação da Cordelia para o casamento dela com o James. E eu estava só... Por favor, percebam que vocês se amam mutuamente. Eu só desejava mesmo que até ao fim do livro aquela pulseira desaparecesse. A sério. A maneira como a pulseira se partiu... Agora, passando... Eu vou saltando. Bear with me. A maneira como a pulseira se partiu era tudo o que eu queria. Eu só queria que não fosse a Grace a tirar a pulseira, porque eu não acho... Acho que se fosse a Grace a tirar, isso ia só acontecer no terceiro livro, porque a Grace ainda não teve... Eu sinto que a Grace vai ser uma personagem que vai ter um redemption arc. Estão a ver? Tipo Zuko. Mas... ainda não está lá. Então não seria a Grace a tirar a pulseira, obviamente. E eu fiquei muito contente quando a pulseira se partiu completamente, porque o James e a Cordelia se beijaram e estavam numa make-out session. E eu fiquei muito contente. Eu gostei muito como eles fizeram referência no início do livro à cerimónia que eles fazem para proteger os bebés Shadowhunter dos demónios ou seja, basicamente aquela cerimónia faz com que os Shadowhunters não possam ser possuídos por demónios, que nós sabemos, spoiler para de Mortal Instruments, a cidade dos Anjos Caídos, no City of Fallen Angels, temos o Jace todo possuído, né? Pronto. Por causa disto, por causa desta coisa. Por isso estão a ver as referências. Nós sabemos que esta referência vai ser também importante por causa do Jesse, que conseguimos perceber um bocado mais da história dele e porque é que ele morreu, na verdade, porque nós só sabíamos que ele tinha morrido quando lhe tinham posto a primeira runa. E isso acontece às vezes, é uma coisa que acontece aos Shadowhunters, que não são fortes o suficiente para terem as runas. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como é que as pessoas conseguem fazer? Eu não vou mostrar nada. Vocês vão ver tutoriais. Nós descobrimos que o que aconteceu ao Jesse foi que, como a Tatiana é louca, eu acho que a Tatiana é só a pior vilã no mundo de Shadowhunter. A Tatiana é uma Karen. I'm telling you. Basicamente a Tatiana, como odeia Shadowhunters por nenhuma razão, porque eu reli os livros há pouco tempo e ela não tinha razão nenhuma, porque ela viu tudo a acontecer. Ela, por odiar Shadowhunters, não fez essa cerimónia como deve ser com os Silent Brothers, com o Jesse, e mandou um mágico, que nós sabemos que é o Emmanuel Aghast, que aparece no primeiro livro,
e basicamente foi ele que fez a cerimónia, mas o Belial é o avô do James e da Lucy, e é o pai da Tessa, que é um Greater Demon, não sei como é que se diz em português, é um grande demónio. Eu, traduções, contratem-me. O Belial pediu então a Emmanuel Guest para pôr uma espécie de âncora no Jesse para que, se a Tessa não pudesse ter filhos, porque era toda uma questão nos The Infernal Devices, o Belial tinha então o backup plan de possuir o Jesse. E por causa disso, por causa dessa cerimónia sketchy, depois quando ele foi pôr a primeira runa, obviamente que ele não tinha a cerimónia bem feita e a questão da runa misturado com o pecado do demónio que havia dentro dele correu mal e o Jesse morreu, mas ficou naquele limbo estranho. A Lucy diz várias vezes que ele é um fantasma estranho, tipo, não é como os outros. Ele não é uma Jessamine, que por acaso eu gosto tanto das cenas com a Jessamine. Tipo, ela ainda continua a falar do Nate. Jessamine. Eu tentei por ordem cronológica, mas já estou a falar bué, só de vários assuntos. Aceitem-me. Eu queria falar um bocadinho da Tatiana, porque eu acho mesmo que ela é a vilã mais bem conseguida da Cassandra Clare. Porque, let's face it, o Valentine era chato, o Mortimer, o que é que ele fez mesmo? Pronto, temos o Sebastian e temos... Quem é que era o mau? Annabelle. Mas eu sinto que a Tatiana, ou seja, as motivações dela estão lá. Nós se calhar não entendemos porque é que ela é assim, porque ela é louca. Ela tem mesmo aquele ódio dentro dela, e tudo o que ela fez foi por causa desse ódio que ela tem. Ela assusta-me. Eu tenho mais medo dela do que do Belial. E coitada da Grace, a sério, é assim, eu não gosto da Grace. Vamos já tirar isto da frente. Eu não gosto da Grace, mas eu percebo porque é que ela é assim. Ou seja, nós podemos perceber porque é que as pessoas são de certa maneira e não gostar delas. Ela é uma personagem muito cinzenta, o que faz com que os leitores tenham sempre esta opinião meio tipo, não sei bem o que achar dela. E eu adoro Grace como personagem, não gosto dela como pessoa. É isso, basicamente. É como o Snape, tipo, eu não gosto do Snape. Eu odeio o Snape à mesma. E eu sei que isso é uma unpopular opinion, mas adoro a personagem dele. No Chain of Iron acompanhamos a história de crescimento dela e eu gostei muito de ter esse insight dentro da vida dela e de como é que ela cresceu e percebemos realmente o que é que ela faz. Agora já sabemos que a Grace tem aquele poder estranho e que ela usou em várias situações, só que o poder dela não funcionava com o James. E então a única maneira de a Grace conseguir controlar o James, porque a Tatiana lhe pediu, ou seja, sabemos que não foi uma coisa que a Grace se lembrou, ela só queria agradar a mãe e só queria sentir algum tipo de amor, e a única pessoa que lhe dava isso era o Jesse e ele já tinha morrido. Agora ela ainda está com aquela mentalidade de estar com a Tatiana, e no final do livro nós já vemos a Grace a dizer que não à Tatiana, e eu estou curiosa para saber como é que corre essa situação, mesmo que aquela conversa com o James e com a Grace tenha tido o desfecho que teve, da Cordelia e a fugir de casa, porque só ouvi o início da conversa. Foi uma conversa mesmo importante e foi bem doloroso ver o James a explicar bem o que é que a Grace, o que é que ela lhe tinha feito, porque na verdade aquela pulseira não o fazia só estar apaixonado por ela, fazia também estar um bocado desligado da realidade, porque estava com a cabeça noutro sítio, porque a pulseira acabava por
fazer com que a mente dele fosse sempre para ela. Eu estou a ler também agora o Ghost of the Shadow Market, que é a coleção dos short stories que supostamente eu devia ter lido antes, mas até estou contente de eu estar a ler agora, porque a primeira história, basicamente essa primeira história, é o Matthew a ir ao Shadow Market e comprar a tal poção que depois deu à mãe, que pensava que era uma poção da verdade e depois era veneno, que acabou por matar o bebê que a Charlotte tinha na altura. Nessa história, ver o Matthew... Antes disso, o Matthew está tão feliz e isso é mesmo estranho de ver. O próprio Matthew achar que o James é uma pessoa distante. E agora nós sabemos que é por causa da pulseira que ele tinha, que o Grace lhe deu, e por causa do poder todo que a pulseira tinha. E é mesmo triste. E eu percebo completamente porque é que o James reagiu da maneira como agiu. Ele está desde os 14 anos com aquela pulseira e então acabou por estar este tempo todo a sentir metade das coisas. Sinto que agora é que vamos começar a ver mais do James e mais da personalidade dele, porque nós já percebemos como é que ele é. Mas ele agora vai conseguir mostrá-lo mesmo. Sobre outras personagens vamos falar, o Thomas e o Alastair. Primeiro, o Thomas é bué precioso. Ele é só a melhor pessoa do mundo, com o maior coração de sempre e com um poder de perdoar que eu nem sei. Eu gosto muito de como ele fala com o Alastair e como as conversas deles correm, porque eu sinto que são mesmo genuínas. E nós tivemos a cena deles estarem os dois presos. Eu nem falei do plot quase do livro, socorro. Este livro é focado em personagens, por isso vamos falar das personagens, porque o plot... Vamos só dizer que eu não estava à espera que fosse o Jesse. Voltando ao Thomas e ao Alastair, eu gosto mesmo deles os dois e... eu sei que não acabou bem neste livro, quero muito ver como é que a relação deles evolui. A Anna é top. Que personagem! Ver a Anna neste livro, no Chain of Iron, que ela é a personagem mais confiante deste livro, porque nós sabemos que o Matthew, aquela confiança é um bocado de fachada, mas a Anna é mesmo a personagem mais confiante do livro. E mesmo assim, ela tem as questões dela, que é esta questão da Ariadne, que ficou um bocado em aberto e foi o primeiro amor dela e ela está ali a tentar lidar com o coração partido com que ela deixou. É outra relação que não acabou bem neste livro, porque o que é que acabou bem neste livro? Nada, nenhum casal ficou bem. E se vocês disserem que o Matthew e a Cordelia foram um casal que acabou bem, vamos não falar, porque o Matthew e a Cordelia não são um casal. Não. E não queremos isso. Nunca. Na vida. Cordelia é com o James. Tipo, isto foi literalmente a cena em que eu estava a rir. E estava o meu namorado a olhar para mim e isso é do livro? E eu, sim, é do livro. É por causa do Will Arundel que eu me estou a rir assim. E o Will aparece só na sala a carregar a espada, tipo, esta porra é pesada. Atenção que isto é um interrogatório para saber se o Thomas matou alguém. Ou seja, as primeiras perguntas. Então, Thomas, és o assassino dos Shadowhunters? Ele, não. É o Alastair? Também não. E depois, de repente, o Gideon sabe que me está a dever 20 pounds, que é o que ele diz. E eu berrei. Porque quem é que se lembra de perguntar isso? Ninguém, exceto o Will Arundel. E precioso... o homem do coração. Pronto, vamos falar só um bocadinho da cena final, porque temos de falar da cena final. Basicamente a Cordelia só ouviu a primeira parte da conversa
entre o James e a Grace que dá a entender que eles têm os dois saudades um do outro. E não é nada disso, mas a Cordelia não sabe porque obviamente que ela saiu antes de ouvir qualquer coisa. E o James é muito mau a escolher palavras. Vamos também tirar isso da frente. James, what the fuck? Então a Cordelia foge e ela vai à casa do Matthew e o Matthew diz-lhe que ama, diz que está apaixonado por ela e eu estou tipo, não, eu não quero um triângulo amoroso com 2 parabatais outra vez. Não, já passámos por isto, já passámos, tivemos o nosso final perfeito para isso e eu não quero passar por isso outra vez. Então, basicamente, o Matthew convence a Cordelia de que tem de ir para Paris. E o James vai correr atrás deles e o Will para o James porque a Lucy conseguiu trazer o Jesse de volta à vida, because that's a thing, e ninguém sabe onde é que ela está, porque ela fugiu com o Malcolm e com... fugiu nada, tipo, o Malcolm pegou nela e uma pequena parte, what the fuck, foi a Grace que contou ao Malcolm da Annabelle e é por causa disto que temos toda a história na outra trilogia. Eu sei que foi muito all over the place, mas a minha cabeça está all over the place por causa deste livro. Partilhem comigo também o que sentiram, se já leram o livro, e eu estou mesmo entusiasmada para ler a continuação e tenho mesmo ideia de que esta vai ser a minha trilogia preferida porque tem personagens completas, tem plots interessantes, tem um vilão efetivamente perigoso. Eu chorei um bocadinho neste livro, na verdade. Na cena em que o Jesse morre, ou seja, depois da Lucy tirar o baleia do corpo do Jesse, e o James diz Aveado Carvalho e Jesse Blackthorne, eu tipo chorei um bocadinho. Eu estava nervosa durante a maior parte do livro e eu sinto que o Shanna Thornes vai ser chorar durante o livro inteiro. Por isso, estamos preparados e eu depois hei de voltar para falar sobre esse livro daqui a um ano. Obrigada por terem vindo ao meu TED Talk sobre o Chain of Gold Iron. E vemo-nos brevemente, porque está aí o final do mês, se já não é, o mês a seguir, e hei de falar sobre os livros que eu li durante o mês. Até à próxima!